Olá pessoal, meu nome é Charles, sou médico e gostaria de fazer nesse vídeo alguns comentários a respeito do exame de vitamina B12. Quem deve fazer esse exame? Eu vou basear minhas colocações desse vídeo em dois artigos científicos. O primeiro deles é o artigo Deficiência de vitamina B12, Reconhecimento e Manejo. Foi publicado na American Family Physician de 2017. A publicação coloca o seguinte: a triagem pode ser necessária em pacientes com um ou mais fatores de risco, como remoções gástricas ou do intestino delgado, doença inflamatória intestinal, uso de metformina por mais de 4 meses, uso de inibidores da bomba de prótons ou bloqueadores H2 da histamina por mais de 12 meses, ou vegetarianos estritos e adultos com mais de 75 anos. Aqui coloca indivíduos com remoções gástricas ou do intestino delgado. Hoje em dia existem pessoas realizando essas remoções com uma certa frequência, que são os casos de pacientes com tumores e também os casos de pacientes passando por cirurgia bariátrica, na qual uma parte do estômago em geral é removida. A doença inflamatória intestinal é uma doença não muito frequente, mas tem uma certa percentagem de casos dentro da população. O uso de metformina por mais de 4 meses é comum. Basta lembrar que aproximadamente 10% da população adulta brasileira tem diagnóstico de diabetes mellitus do tipo 2, e uma boa parte dessas pessoas usa a metformina para tratar o seu diabetes. O uso de inibidores da bomba de prótons também é relativamente comum. Muitas pessoas usam omeprazol ou outros medicamentos dessa classe. Os bloqueadores H2 da histamina já eram mais utilizados e hoje são menos utilizados. Um desses bloqueadores é a ranitidina. Aqui fala em vegetarianos estritos, mas não apenas os estritos, mas também os ovo-lacto-vegetarianos, os lacto-vegetarianos, ovo-vegetarianos também devem ser triados para deficiência de B12. E aqui fala em adultos com mais de 75 anos, mas nós podemos considerar adultos com mais de 60 anos já como candidatos para essa triagem, para a realização desse exame. Então, são muitas as pessoas que precisam fazer essa triagem, essa dosagem da vitamina B12. O artigo também considera que a avaliação laboratorial inicial deve incluir um hemograma completo e um nível sérico de vitamina B12. As outras considerações que tem para fazer são relacionadas a esse outro artigo científico, a deficiência de vitamina B12 em idosos. Vale a pena a triagem? Foi publicado em 2015. Esse artigo considera que a deficiência de vitamina B12 depende de quais os níveis de corte, quais os valores laboratoriais que serão considerados como deficiência. Se forem considerados os valores de menos de 150 pmol por litro ou menos de 203 picogramas por ml, 5 a 15% dos idosos podem ser considerados deficientes em vitamina B12. Se considerarmos o valor de menos 258 pmol por litro ou menos 350 picogramas por ml, 40,5% dos idosos podem ser considerados deficientes de vitamina B12, que é um número bem expressivo. Então é importante que a gente considere isso. Alguns estudiosos desse assunto consideram valores mais baixos e outros estudiosos do tema consideram valores mais altos. Eles argumentam que, mesmo em valores que seriam considerados normais por alguns pesquisadores, mesmo nesses valores existem pequenas chances de deficiência de B12. Então, por isso, eles são mais cautelosos e consideram valores maiores. Esse artigo também colocou a seguinte informação, que
Em idosos de mais de 65 anos institucionalizados, ou seja, que moram em lares de idosos, em casas geriátricas, o número deles com deficiência de B12, mesmo considerando valores baixos, como menos 150 e menos 213, é de 34,9%. Um número também bem expressivo. Então eu coloquei essas informações aqui para a gente levar em consideração que realmente idosos, mesmo com menos de 75 anos, menos do que a idade colocada ali pelo primeiro artigo, também merecem ser avaliados para a deficiência de B12. E todas aquelas pessoas que têm uma remoção gástrica, uma remoção intestinal, ou doença inflamatória intestinal, ou uso de metformina, ou uso de omeprazol, ou remédios da mesma classe, e vegetarianos, tanto os estritos como aqueles que comem ovos ou comem laticínios, e mesmo pessoas que comem pouca carne também deveriam realizar esse exame, fazer uma triagem para ver se elas não estão com a deficiência de B12. Se você gostou desse vídeo, deixe aí um joinha, escreva algum comentário, se inscreva aqui no canal se você quer continuar recebendo essas informações. Tudo de bom para você, fique com Deus, um abraço, tchau, tchau.